E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, se você ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem novos vídeos aqui toda semana. Tô trazendo bastante conjuntos para vocês aproveitarem agora, para já fazerem para estar preparados para primavera, verão de 2021, tá? Curtam esse vídeo e o principal, assistam sempre todas as propagandas. Eu sei que às vezes é meio chato, mas essa é a única maneira que vocês conseguem me ajudar aqui para que eu consiga sempre estar trazendo novos conteúdos para vocês, tá? Nós temos aí, se eu não me engano, gente, da última vez que eu contei já tinha mais de 100. Isso tem muitos meses, então deve ter aí no canal mais 150 ou mais peças aqui, tá? Então, eu tinha postado ali na aba comunidade, que fica do lado de playlists, as próximas 4 peças. Então, eu já fiz o conjuntinho primeiro, agora a gente vai estar fazendo o conjuntinho branco, né, que é a saia vazadinha. Inclusive, a saia eu onde eu fazer a saia e o cropped, tá? Eu vou fazer com quadradinhos de uma correntinha só, porque como ele é uma peça toda de quadradinhos, eu prefiro fazer uns quadradinhos menores, porque eu acho que a peça vai ficar mais bonita do que fazer uns quadradinhos muito grandes, muito vazados, tá? Mas aí vai do gosto de cada um. Eu vou fazer com quadradinhos tanto em cima quanto embaixo, de uma em uma correntinha, tá? Aí eu vou estar usando, então, linha Anne. Como é uma peça só de quadradinhos, eu acho que um pouquinho mais de um novelo dá pra fazer, tá? Talvez até um novelo dê, mas como a blusa é manga longa, não tenho certeza. Então, é bom ter mais de um novelinho para garantir. Então, a linha Anne, a agulha 1,75, a tex da Anne é 2,95. Essa cor é o 7625, que é um castanho, que eu adoro bastante essa cor. E como eu falei, daí em torno de um novelo e meio, acho que dá pra fazer. O que a gente precisa de medida? Pra saia, precisamos da medida do quadril. Pra parte de cima, daí a gente precisa da medida do busto, medindo com a fita métrica bem em cima do busto, toda a circunferência. O comprimento do braço, se bem que não é uma manga que vem até o pulso, mas pode pegar o comprimento do braço. E a circunferência do braço naquela parte maior, tá? Acima do cotovelo. E outra medida que pode ser pega, medida ombro a ombro, medindo na frente mesmo, com a fita métrica, de um ombro até o outro, tá? Mas é isso, vamos iniciar, então, o nosso conjunto. A gente vai iniciar, então, pela parte da saia. Como eu falei pra vocês, na foto, a saia ela é bem vazada, tá? Mas como é uma peça inteira de quadradinhos, eu prefiro fazer um quadradinho menor, porque é do meu gosto, tá? Eu uso a peça como referência, mas eu sempre gosto de dar os meus toques pra ficar de um jeito que eu acredito que combine mais comigo. Se vocês querem um quadradinho maior, vocês podem fazer o quadradinho maior. Vocês vão seguir a mesma coisa que eu tô fazendo, só que vão estar fazendo o quadradinho maior, tá? Eu vou estar fazendo, então, um quadradinho com apenas uma correntinha de separação. Porque o 2 também seria o intermediário, mas a gente vai trabalhar um quadradinho invertido, assim, no outro, então não ia dar muito certo. Então, eu preferi fazer como só. Uma correntinha de separação só. Então, aqui, para começar a saia, a gente vai trabalhar de cima para baixo. Vamos pegar a medida do quadril, que no meu caso é 94, eu uso um tamanho M. E sempre que eu vou fazer saia ou shorts, eu tiro 18 centímetros de circunferência. Eu sempre explico isso pra vocês, vocês já devem estar até cansadas de ouvir, tá? Eu tiro essa medida porque o crochê estica, o nosso ponto estica, ele cede. Então, se eu fizer certinho na medida de 94 centímetros, essa peça vai ficar gigantesca em qualquer pessoa, tá? Então, por isso que eu tiro 18 centímetros. A gente vai fazer um teste, vocês vão fazer também nessa base que eu faço de 18 centímetros a menos. Se vocês provarem, quando a gente fechar aqui o círculo e tiver apertado no quadril, vocês vão colocar mais correntinhas. Se tiver certo, essa é a medida padrão de vocês também, tá? Então, no meu caso, 94 menos 18 vai dar 76 centímetros. Aqui, como eu vou fazer quadradinhos com uma correntinha de separação, eu vou fazer com correntinhas com número múltiplo de 2. Se você vai fazer um quadrado de 2 correntinhas, são correntinhas com número múltiplo de 3 e quadradinhos com 3 correntinhas de separação, vocês vão fazer correntinhas com número múltiplo de 4. Tá? Então, aí vai de vocês que vocês querem fazer. Eu vou fazer com uma correntinha, então, vou fazer 76 centímetros de correntinhas com o número múltiplo de 2, tá bom? Então, vamos laçar a linha aqui, eu vou contando as minhas correntinhas e vou medindo com a fita métrica até chegar aos 76 centímetros que eu preciso. Terminadas as correntinhas, o meu deu 186 correntinhas para dar os 76 centímetros. A primeira, eu sei, ó, que quando eu empurro, ela fecha, então tem que fazer mais uma para compensar, senão eu acabo ficando com uma correntinha a menos.
Aí, vamos deixar todas as correntinhas viradas para a parte de cima, ó, porque às vezes ela enrola e depois que a gente fechar é ruim pra gente trabalhar as carreiras. Então, ó, virei todas para a parte da frente, vou inserir a minha agulha na primeira correntinha livre e vou fechar com um ponto baixíssimo, daí vai ficar um grande círculo. Essa é a hora que vocês têm que provar, tá? Vistam por cima, né? Geralmente eu coloco a peça por cima para ficar mais certinha pra não esticar tanto. Então, vistam por cima e coloquem bem ali na parte do quadril para ver se tá bom. O que não pode é ficar muito grande e nem muito apertado. Se estiver apertado, você tem que colocar mais correntinhas. Muito grande eu acho difícil ficar, porque a gente tirou bastante centímetros aí. Mas se ficar muito apertado, você tem que colocar mais correntinhas, tá? Lembrando, sempre seguindo a sequência ali de conforme for fazer o ponto de vocês, tá? Os quadradinhos de vocês. Primeiro, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto alto. Lá no final, depois que a gente terminar a saia, a gente vai colocar elástico roliço também, pra ela ficar bem justinha, bem certinha, tá? Então, vamos fazer aqui 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. E vamos trabalhar agora um ponto alto sobre cada correntinha. Então, se eu fiz 186 correntinhas, aqui eu vou ter a mesma quantidade de pontos altos, no caso, 186 pontos altos, tá? Então, eu vou dar toda a volta aqui, fazendo sempre um ponto alto para cada correntinha. E quando eu chegar aqui no final, eu volto para finalizar a carreira com vocês e mostrar como fazer a próxima. Chegando aqui no último ponto alto, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da carreira. Só cuidem para não tá virado aqui, ó, tem que estar retinho, certinho, tá? Então, aqui o meu quadradinho, eu vou trabalhar com uma correntinha de separação. Então, eu vou iniciar com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha. E vou sempre pular um ponto e no segundo fechar com um ponto alto. Então, sempre uma correntinha, pulo um ponto e no segundo fecho com um ponto alto, tá? Vou fazer assim por toda a volta e chegando ali no finalzinho eu volto para finalizar e iniciar o próximo com vocês. Aqui ele sempre vai ser quadradinhos intercalados. Na próxima carreira, onde a correntinha vai ser ponto alto, onde a ponto alto vai ser correntinha. Então, ele vai ser não em cima um do outro, e sim no meio de cada um. Chegando aqui no final, vai estar sobrando um pontinho, que é para fazer o último quadradinho. Então, faço a última correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto. Aqui a gente vai fazer algumas carreirinhas retas e depois a gente vai começar a fazer aumentos, tá? Pra ela ficar soltinha. Então, a gente vai fazer entre 4 a 6 carreiras retas, que eu ainda vou ver, pra eu poder provar certinho, pra ver a altura. E aí, depois a gente vai começar a fazer aumentos. Aqui, pra iniciar, em uma carreira, a gente vai iniciar entrando um pontinho pra frente com um ponto baixíssimo. Porque, como eu falei, os quadradinhos, eles vão ficar invertidos. Não vai ser um quadradinho em cima do outro, vai ser sempre um sobreposto ao outro. Tipo assim, onde é correntinha vai ser ponto alto, onde é ponto alto vai ser correntinha. Então, em uma carreira, a gente caminha um pontinho pra frente. E para não ir caminhando essa fechada e início de carreira, para não ir caminhando, porque se a gente sempre caminhar um pontinho pra frente, o nosso acabamento vai ficar assim, ele vai começar a andar. Então, em uma carreira, a gente caminha um ponto baixíssimo pra frente, e na próxima, ó, a gente vira aqui e caminha um ponto baixíssimo pra trás, ó, como se a gente estivesse voltando um pontinho. Aí, fez um ponto baixíssimo, virou a carreirinha, e aí começa, ó, com 4 correntinhas, pra ser um ponto alto e uma correntinha de separação, e sempre onde for a correntinha é onde a gente vai fazer o ponto alto. E tem que sempre ficar atento a isso, olha, essa carreira eu comecei pra trás, então, na próxima carreira, eu vou começar fazendo um ponto baixíssimo pra frente, tá bom? E nos demais, sempre fazer uma correntinha, e sempre onde for a correntinha, é só fechar com um ponto alto, tá bom? Não tem segredo, gente, é só iniciar dessa maneira que eu falei, sempre um pra frente e um pra trás, intercalando as carreiras, para que o nó é mais uma questão de estética mesmo, tá? Não é que é errado, mas é que daí o nosso acabamento, ele fica retinho, sempre no lugar que a gente começou a fechar e iniciar a carreira, ele vai ficar sempre nessa reta. Eu não gosto, quando eu vejo que eu começo o acabamento aqui, depois ele vai estar lá na frente, eu não acho que fica legal. E às vezes, muitas vezes, até pra perceber, assim, quando você veste a peça, tá aquele risco, assim. Então, é por isso, tá? Mais questão de acabamento mesmo. E aqui a gente vai fazendo, ó, sempre
uma correntinha, fechando com ponto alto sobre a correntinha. Então, eu vou ver quantas carreiras a gente vai fazer, talvez umas 4, mas no máximo 6. Então, eu vou fazer aqui certinho as minhas para eu poder provar e ver a altura, para poder falar para vocês certinho. Talvez, daí pro P, faça umas 2 carreirinhas a menos, pro G, 2 carreirinhas a mais, para depois todo mundo começar a fazer os aumentos. Terminei, então, os quadradinhos. Eu fiz 8 carreiras, então, pro tamanho P, pode ser umas 3 carreirinhas a menos, então, pode estar fazendo com 5 carreiras, o M, 8 carreiras, e o G, 11 carreirinhas retas de quadradinho, sempre, né, sobrepostos, ó. Sempre intercaladinhos, da maneira que eu falei para vocês fazerem. Aí, agora, a gente vai começar a fazer aumentos. A quantidade de aumentos vai depender de como você quer que fique a saia. Então, você vai ter que ir vendo isso conforme você for fazendo, tá? Então, aqui, vou entrar no primeiro quadradinho e a gente vai trabalhar um ponto V. Então, a gente vai... Ah, outra coisa. A gente vai trabalhar de 6 em 6 quadradinhos, tá? Então, o que que a gente vai fazer antes de começar a carreira? Vamos contar a quantidade de quadradinhos que a gente tem. No meu caso, eu tenho 93 quadradinhos. E, para ser múltiplo de 3, eu vi ali... Eu não sei quantas, 6 vezes 18, não sei quanto era. Mas dava 90 ou 90 ou 96. Eu tenho 93 pontos. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer 3 quadradinhos de aumentos, assim, espalhados pela saia, tá? Então, vocês têm que ver certinho quantos quadradinhos vocês têm. A gente vai trabalhar de 6 em 6, para ver se o de vocês vai fechar a conta certinho, ou se vocês vão precisar fazer mais quadradinhos assim como eu, tá? Sempre vai ser para mais. Ah, Duda, eu tenho 91, tenho, tipo assim, ou seria 90, né, múltiplo de 6, mas você tem 91 quadradinhos, então, você tem um quadradinho a mais, no caso. Então, você também vai fazer na base de 96, você vai fazer 5 aumentos, tá? Sempre para mais, nunca para menos, tá? Então, aqui, entrei com ponto baixíssimo no quadradinho, vou fazer, então, um pontinho V, onde a gente vai fazer 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação, e vamos fechar, né, no mesmo espaço com um ponto alto, formando o nosso primeiro Vzinho. Agora, a gente vai fazer 5 quadradinhos. Então, faço uma correntinha, venho aqui intercalado, faço um quadradinho. Uma correntinha, faço um quadradinho. Já vou colocar o meu aumentinho, né, que eu tenho que colocar 3 aumentos. Então, para fazer o aumento, eu faço isso aqui. Uma correntinha, e ao invés de fazer o ponto alto aqui na correntinha, eu já faço aqui, ó, no ponto alto, para tá colocando um quadradinho a mais. Aí, o próximo, ó, uma correntinha, faço aqui onde eu deveria ter feito, que é para fazer o aumento. É dessa maneira que a gente vai fazer o aumento. Então, eu fiz um quadradinho a mais, fechando ele aqui no ponto alto, ao invés de fechar aqui na correntinha, tá? Eu vou ter que fazer isso 3 vezes para eu poder suprir esses 3 quadradinhos que estão faltando. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e o último, o 5º quadradinho. Tava olhando aqui, gente, tinha parado para eu pensar aqui. Entre cada Vzinho vai ter 6 quadradinhos, tá? Como eu tenho que fazer 3 aumentinhos, por 3 vezes eu vou estar usando somente 5 pontinhos aqui dessa carreirinha de baixo. É isso que eu tinha me confundido. Por quê? Eu coloquei o aumentinho aqui. Eu não posso usar sempre 6 quadradinhos da carreirinha aqui de baixo, não posso me basear sempre nisso, porque vai faltar 3 lá no final, já tá faltando 3. Então, quando eu fizer o aumento, eu já fiz um aumento aqui, tá? Então, toda vez que for feito um aumento, a gente vai estar usando apenas 5 quadradinhos da carreirinha de baixo, tá bom? É de 6 em 6, mas como o meu tá faltando 3, e eu tenho que fazer 3 aumentos, eu tenho que lembrar que toda vez que eu fizer um aumento, eu vou estar usando apenas 5 quadradinhos de baixo, e não 6, tá bom? Que é para suprir os 3 que tá faltando. É isso que eu tinha me confundido. Então, fica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos com essa correntinha aqui que eu fiz. Então, aqui onde eu fiz o aumento, eu vou estar usando só 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, esse aqui eu vou fazer normal. Então, eu começo aqui fazendo o meu Vzinho. E nesse aqui, eu vou estar usando os 6 quadradinhos normal. Então, já usei aqui o primeiro fazendo o V. Aí, vou fazer, então, 1, aí, aqui, 2, o terceiro, o quarto, o quinto, ó, já usei 6 quadradinhos, ó.
1, 2, 3, 4, 5. Voltando aqui, a gente já usou os 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, tá? Esse aqui não tem aumento. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. O sexto quadradinho se dá essa correntinha que a gente faz antes de começar outro Vzinho, tá? Ó, então, tô usando aqui outro Vzinho. Aí, como eu fiz aquela correntinha antes de fazer esse Vzinho aqui, eu acabo ficando com 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, tá? Então, sempre o Vzinho que começa o conjuntinho, né? Então, eu já usei aqui um quadradinho, vou fazer sem aumento esse também, ó. O segundo quadradinho, o terceiro quadradinho, o quarto quadradinho, o quinto e o sexto. No sétimo, eu já tenho que começar outro V. Então, é uma correntinha e no sétimo já faço outro V. Então, é basicamente isso, tá? Eu só tenho que lembrar que no meu caso, eu ainda tenho mais 2 aumentinhos, ó. Que também ficou 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu só tenho que lembrar que no meu, eu tenho que fazer mais 2 vezes o aumento. E como eu falei, quando vocês tiverem que fazer aumento, se vocês precisarem fazer também, adaptar no de vocês, tem que lembrar que daí a gente só vai usar 5 quadradinhos, tá? Vocês nem precisam se basear nessa parte dos quadradinhos da carreira de baixo, é só vocês irem contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês fizerem a correntinha para formar o sexto quadradinho, já começa outro Vzinho, tá? Acho que dessa maneira é mais fácil para ir seguindo. Então, eu vou fazer aqui essa minha carreira, chegando no final eu volto para finalizá-la com vocês e mostrar como vai se formar os aumentos. A partir da próxima carreira é mais fácil, tá? É só essa aqui, mais que é a parte que a gente tem que dividir os quadradinhos. Ó, chegando aqui no final, fiz então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e o sexto é a correntinha que eu vou fazer. Feita a correntinha, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto. A partir daqui, vai ser sempre V sobre V, e entre cada Vzinho, vai estar aumentando sempre um quadradinho. Então, na carreira anterior, a gente trabalhou sempre um V, 6 quadradinhos, um V, 6 quadradinhos. Nessa carreira, vai ser um V, 7 quadradinhos, um V, 7 quadradinhos. Na próxima, um V e 8 quadradinhos, tá? Então, agora já não tem mais segredo. Então, sempre para iniciar, entro com um ponto baixíssimo aqui nesse V, inicio com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação e fecho no mesmo lugar com um ponto alto, tá? E agora, para fazer os quadradinhos, sempre, ó, uma correntinha e onde já tem aqui a correntinha, faço um ponto alto. Da mesma maneira, intercaladinho, ó, uma correntinha, onde é a correntinha, faço um ponto alto. Então, tenho aqui 2 quadradinhos, ó. Aí, 3 quadradinhos. 4 quadradinhos. Aqui, 5. O sexto. E o sétimo é a correntinha que a gente vai fazer antes de fazer outro Vzinho, ó. Daí, uma correntinha e, novamente, V sobre V. Então, é basicamente isso, tá? Vai ser sempre assim, fazendo esse tipo de aumento. A cada carreirinha vai aumentar aí um quadradinho entre cada Vzinho. Sempre fazendo uma correntinha e fechando com um ponto alto, onde é correntinha na carreira anterior. Então, ó, fiz outro Vzinho. Aí, faço uma correntinha, onde tem uma correntinha aqui, e faço um ponto alto. E dessa maneira que sempre vai aumentar um quadradinho. Justamente porque a gente tá fazendo intercalado. Se a gente fizesse quadradinho sobre quadradinho, ia manter a mesma quantidade. Mas como a gente tá fazendo intercalado, aí ele sempre vai estar aumentando um quadrado para cada carreirinha, tá bom? Então, a gente vai fazer várias carreiras dessa forma, até chegar no momento, ou que vai chegar na altura, fazendo sempre esses aumentos, ou quando chegar uma hora que vocês não queiram mais fazer aumentos, mas ainda queiram continuar fazendo mais carreiras. Se chegar nesse momento que, eu não quero mais fazer aumento, mas eu ainda quero fazer mais algumas carreiras,
Aí é só a gente trabalhar quadradinho sobre quadradinho da mesma maneira que a gente já trabalhou no início. O Vzinho aqui vai virar sempre, ó, um quadradinho, 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 só não vai ter mais Vzinho para acessar os aumentos. É só isso que vai mudar, tá? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras, vou fazer várias carreiras, eu quero que ela fique bem soltinha mesmo, que nem na foto. E aí, depois a gente vai fazer uma barrinha de ponto alto, então, antes de ainda finalizar aqui o comprimento, eu volto pra gente tá fazendo essa barrinha. Nessa barrinha, eu vou fazer só uma carreirinha de ponto alto. Ali na foto, até acho que são 2 carreirinhas, mas eu vou fazer apenas uma carreirinha de ponto alto, e a gente pode daí fazer mais uma carreirinha de ponto baixo pra ficar bem, um acabamento bem legal, tá? Então, a gente vai fazer a altura aqui desses de aumento, aí provavelmente vai dar muitas carreiras de aumento aí pra vocês, como pra mim também, pra ela ficar bem soltinha. E aí, conforme for, eu vou voltando, se for mostrar pra vocês como é que tá ficando o comprimento, antes da gente voltar aqui pra fazer a barrinha. Olha, gente, cheguei aqui na quantidade de aumentos que eu queria, olha, eu tô na dúvida agora se vai dar esse um novelinho, um pouquinho, eu tenho menos de um novelinho e meio aqui, eu não sei se vai dar, viu, pra fazer o conjunto todo, espero que dê. Aqui, então, eu cheguei até o aumento de fazer 14 quadradinhos entre cada V e não quero mais fazer aumentos. Então, como eu falei, é só fazer quadradinho sobre quadradinho invertido, no caso, né, igual a gente tava fazendo lá no início, ó. Vou entrar aqui nesse ponto V e aí começo a fazer os meus quadradinhos. Inicio com 4 correntinhas e sempre vou fazendo ponto alto onde era a correntinha, tá? E aí, sempre que terminar as carreiras, isso é a hora que vocês não quiserem mais fazer aumentos, né? Na hora que terminar as carreiras, aí lembrem que uma carreira inicia com um ponto baixíssimo pra frente e a outra carreira inicia com um ponto baixíssimo pra trás, igual que a gente tava fazendo lá no início, tá? E dessa maneira some os Vzinhos e não tem mais aumentos, porque eu já cheguei numa quantidade bem legal de aumento, ó, que tá bem soltinho já. Até porque se eu colocasse mais aumento ainda, eu até ia colocar uns 16, a linha não ia dar, porque ainda tem que fazer mais umas 20, pouquinhas carreiras aqui. Então, a linha não ia dar, então eu preferi aí deixar nessa quantidade de aumento, que ela já ficou bem soltinha com esses aumentos. Então, eu vou fazer agora o restante das carreiras só de quadradinho, igual que a gente tava fazendo no início, sempre quadradinhos invertidos, né? E aí, volto pra gente fazer a nossa última carreirinha de acabamento e colocar o elástico aqui pra gente poder fazer a parte de cima.